Realmente, a gente só não. A gente só fez um cardzinho ainda muito inicial, mas a gente quer fazer um post legal para colocar no site, essas coisas todas, né? Mas daí todo evento vai ter certificado, vai ser por dia, né? São 2 horas cada um, então só para vocês já ir reservando aí data do dia 23 ao dia 26 de agosto, tá? É no mês que vem ainda. Mas enfim, acho que a gente pode começar. Daí, Evelyn, tu pode me falando se tu quer que eu vou passando, tá? Tá bem, eu vou avisando. Tá, então hoje a apresentação é com a Evelyn, né? A gente vai falar do capítulo 3 do Levando Direitos a Sério, que também é um artigo que o Dworkin fez fora do livro, né? Ele fez primeiro o artigo, mas esse artigo ele é bom de ler na sequência do livro, porque ele vai nos remeter muito ao capítulo 2, como a Evelyn vai demonstrar, né? Ele é um capítulo certamente chatinho de ler por causa disso. Né? Ele volta numas coisas que ele tinha falado, mas a Evelyn vai explicar isso para nós, depois a gente conversa então sobre. Eu já agradeço também por ela ter se disponibilizado desde antes, né? Antes mesmo de ter lido o capítulo e visto que é um pouco mais chato. Mas enfim, pessoal, espero que seja agradável. Tá? Qualquer coisa vai me falando que eu vou passando. Tá bem. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Evelyn. Eu sou do segundo ano do curso de Direito da FURG. Eu participo do ECTAS desde novembro, desde que ele começou. E é a primeira vez que eu vou apresentar um tema aqui. Então, eu vou falar a respeito do capítulo 3 do livro Levando Direitos a Sério, do Dworkin. Ele inicia na página 73 e vai até a página 125. Pode passar, Bárbara. Então, antes de começar, eu quis fazer um panorama geral do capítulo, tudo que ele apresenta. Ele possui 5 subtítulos. Então, o primeiro fala de regras sociais, depois estou realmente em desacordo com Hart, o apoio institucional constitui uma regra de conhecimento, é preciso que o juiz tenha um poder discricionário, e por último, as regras são realmente diferentes dos princípios? Pode passar. Então, para começar esse capítulo, o Dworkin ele faz algumas constatações iniciais. Ele reitera as críticas ao positivismo de Hart, que constam no capítulo 2, que a Roberta apresentou na semana passada. Então, o autor ele menciona que não é possível fazer uma distinção entre os padrões jurídicos e morais, e que os testes fundamentais, que são trazidos pelo Hart, eles não são aplicáveis a todos os sistemas jurídicos, principalmente aqueles que são mais complexos. Pode passar. Então, agora eu vou falar a respeito do primeiro subtítulo desse capítulo, que é denominado Regras Sociais. Então, o Dworkin ele começa falando que tem alguns tipos de conceitos que nós utilizamos quando nós vamos discutir o nosso comportamento e o comportamento alheio. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem esse deve e não deve, que ele vem mais como uma recomendação. Em contrapartida, nós temos o dever, a obrigação, o ter ou não ter direito de, que ele já vem mais como um juízo de dever. Né? Então, é o que acontece com o direito em si. Né? Então, a filosofia moral também pode estudar melhor essa questão. Então, na maioria dos casos, o juiz ele tem esse juízo de dever já expresso pelo ordenamento. Então, é, quando não tem esse juízo de dever, ele tem pelo menos uma recomendação, que é o deve ou não deve, né? Que ele é caracterizado, então, como o poder discricionário, que eu vou falar mais adiante. Mas um questionamento que o Dworkin traz, então, nesse primeiro momento, em quais circunstâncias que vão surgir essas obrigações que são impostas pela norma jurídica e por que os juízes devem efetivamente seguir uma legislação ou até mesmo a Constituição. Então ele expõe que para Hart essa resposta é que o dever ela é ele acontece por uma razão factual. Então ele defende que a própria sociedade possui uma regra social que ela vai posteriormente formar essas normas de dever.
Então, a gente tem um exemplo. Se um homem, antes de entrar na igreja, ele tira o chapéu, e aí ele é questionado, né? Por que que ele tira o chapéu? Então, ele fala que tem uma regra que determina isso, que todos os homens, antes de entrar na igreja, também tiram o chapéu. E se não fizerem isso, eles são até mesmo punidos. Então, para ele, essa regra social é uma regra que já veio da sociedade, então ela é factual. É uma regra combinada entre os membros de uma comunidade. Quando a gente vai aplicar essa análise a uma esfera judicial, a gente tem uma comparação ainda maior, porque é diferente a gente dizer que uma pessoa tem ou segue uma regra factual, ou a gente dizer que essa regra ela existe para avaliar o comportamento de alguém. E aqui nós estamos falando de duas esferas diferentes. Nós temos a existência de uma regra social, por um lado, e por outro lado, nós temos uma regra normativa. Então, qual a diferença entre essa regra social e a regra normativa? A regra social é aquela que se refere a um comportamento que existe naquela sociedade entre os cidadãos. E já a regra normativa, ela é aquela que impõe um dever e ela não se importa se efetivamente a sociedade se comporta como aquela regra manda. Né? E é justamente nesse segundo modo da regra normativa que o Dworkin defende que os juízes se encontram, né? Porque eles realmente seguem uma regra normativa que não vai se importar se os membros daquela sociedade estão seguindo ela e se ela veio realmente de uma regra social. Então, ele diz que essa regra social não pode ser sempre a fonte do dever, como o Hart acredita. Então, o Dworkin ele vai se preocupar em criticar essa teoria geral sobre os conceitos de obrigação e de dever que o Hart traz. E essa teoria, o Dworkin vai chamar de teoria da regra social. Então, ainda nessa teoria da regra social, o Dworkin traz uma versão forte e uma versão fraca dessa teoria. Então, a versão forte, ela induz que uma regra social existe, ela é aceita e ela é imposta para a sociedade, não é? Então, essa teoria forte, ela vai dizer assim, olha, essa regra existe, mesmo se ela não existisse no ordenamento jurídico, as pessoas ainda a seguiriam, porque ela é uma regra que ela é factual. Já a versão fraca da teoria da regra social, ela vai dizer que, às vezes, pode acontecer da regra ter sido feita com uma regra social antecedente. Então, até nesse ponto, é uma dúvida que surgiu para mim, porque o Dworkin não desenvolve muito o que seria esse às vezes, né? Se às vezes as pessoas aceitam que uma regra, ela veio, uma regra normativa, ela veio de uma regra social, então, teoricamente, ela seria uma versão forte. Mas essa parte ele não especifica muito, então é até uma parte que eu acabei tendo um pouco de dúvida, né? Porque se às vezes há uma regra social pré-existente, seria a versão forte. Mas enfim, pode passar o slide. Então, se a teoria forte dessa regra social de Hart for analisada, a gente pode dizer que ela não vale para todos os deveres, porque nem todos os deveres que são expressos pela regra normativa possuem uma regra social correspondente. Então, Dworkin fala que a teoria da regra social de Hart, ela não é plausível nem mesmo se ela for atenuada, porque ela não reconhece, por exemplo, a distinção entre a moralidade concorrente e a moralidade convencional. Então, como é que ocorre a moralidade concorrente e a convencional? A moralidade concorrente, ela acontece quando uma norma, ela existe, uma regra, na verdade, uma regra normativa existe, mas mesmo se ela não existisse, os membros daquela comunidade iriam segui-la,
por uma questão moral, então, uma questão de, na verdade, um costume daquela sociedade. Já a moralidade convencional, ela só vai existir se tiver uma regra que regulamente ela. Então, essa regra convencional, ela não vem de uma regra social pré-existente, mas é uma moralidade, de certa maneira, e ela acaba sendo imposta através do ordenamento. E é exatamente nesse ponto da moralidade convencional, quando ela não advém de uma regra social, que essa teoria do Hart precisa ser revista, segundo Dworkin. Porque na moralidade concorrente, que fala a respeito da regra social, a teoria do Hart já satisfaz esse pensamento de que a moralidade existe porque ela veio de uma questão factual. Isso também daria uma resposta para o problema judicial, né? Porque se a gente pensar que o juiz ele pode agir antes com a moralidade concorrente do que com a moralidade convencional, a gente pode afirmar que o juiz age, por exemplo, com dever por princípios políticos. E, por outro lado, se o juiz agir com a moralidade convencional, ele age de acordo, então, com uma prática judicial geral, que também vai ser desenvolvida mais para frente nesse mesmo capítulo do Dworkin. Então, além disso, o Dworkin vai argumentar que a teoria da regra social, essa por Hart, ela pode ser fatal quando há alguns sinais de moralidade convencional incerta. Então, utilizando o mesmo exemplo anterior, né, do homem que tira o chapéu antes de entrar na igreja, se isso é uma regra social, ela é relativizada, por exemplo, quando a gente fala dos bebês meninos que vão entrar na igreja. Então, a partir do momento que a gente se pergunta, tá, essa regra serve para os homens, mas vai servir para as crianças, para os bebês, isso já causa um estranhamento e até mesmo uma polaridade de opiniões. Então, isso quer dizer que a prática social, ela ainda pode ser questionada se realmente ela é uma prática uniforme, que vai valer para todos os homens, ou se apenas uma parcela dos homens. Isso aplicando para a esfera judicial, a partir do momento que o juiz ele precisa agir num caso de maneira específica, que nenhuma regra social vai impor o dever, a teoria de Hart, né, segundo Dworkin, ela cai por terra. Porque, além disso, né, às vezes algumas regras sociais não têm nenhum propósito e não estipulam direitos e deveres mínimos. Então, a teoria da regra social, isso é uma análise, então, do Dworkin, né, para fechar esse subtítulo. Ele fala que a teoria da regra social de Hart, ela diz que a prática social constitui uma regra, mas que, na verdade, a prática social vai apenas ajudar a justificar uma regra já expressa pelo juízo normativo. Pode passar o slide. Então, depois desse subcapítulo o que ele faz, na verdade, é criticar a teoria do Hart, né, do positivismo, ele traz esse segundo subtítulo, estou realmente em desacordo com Hart. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei, com certeza, né? Mas aí ele traz já uma outra ideia neste capítulo, que ele começa, então, a falar mais sobre os princípios. Então, o Dworkin fala que, de acordo com o que a gente estudou no capítulo 2, ele discorda da regra de reconhecimento, que seria um teste fundamental para identificar o direito, né, segundo Hart. Então, conforme eu falei até nas lições introdutórias lá do início do capítulo, o Dworkin ele pensa que um teste simples ele não pode ser aplicado a regras sociais mais complexas. Porém, quando o Dworkin analisa o sistema jurídico tendo regras e princípios, também nem todos os princípios podem ser aplicados nas decisões judiciais. Isso também, esses princípios também deveriam passar por um teste, então, de reconhecimento.
E é por isso que o Dworkin acaba relativizando essa posição que ele tem de desacordo com o Hart, porque realmente os princípios também deveriam passar por uma espécie de teste. Só que não o teste de reconhecimento conforme é descrito pelo Hart. Então, o Dworkin ele vai expor uma das teses de Hart, né, em relação a uma ideia de teste fundamental, que é o seguinte. Ele acredita que todo sistema jurídico desenvolvido ele possui uma regra social que limita o dever, não é, por parte do juiz. Então, ele limita, por exemplo, assim, na Inglaterra, tem uma regra social que vai limitar o juiz de decidir por princípios. Ele só vai decidir com as legislações pelo parlamento ou aquelas advindas de um costume muito antigo, né, do precedente. Isso é uma tese de que o Dworkin não concorda, porque a partir do momento que esses limites são impostos, né, entre a regra jurídica e os princípios jurídicos, por exemplo, o juiz pode distinguir o sistema jurídico como sendo algo à parte e não combinar com o sistema jurídico os padrões morais e políticos que vão fugir desse padrão estabelecido. Aí, por outro lado, falando da regra de reconhecimento, a partir do momento que os juízes ingleses, né, nesse exemplo, têm como regra social o sentido de aceitar como direito tudo aquilo que é legislado pelo parlamento, essa regra vai ser seguida pelos juízes. Porém, se no momento futuro o parlamento, por exemplo, quer revogar uma regra jurídica que é protegida pela cláusula de irrevogabilidade, é evidente que não vai existir uma regra social aí. E é por isso que a regra de reconhecimento não cabe nesse caso, né, o teste. Então, ainda conforme o Dworkin, se esse exemplo fosse único, né, um único exemplo de que o parlamento quer revogar uma lei específica, isso não afetaria tanto essa teoria da regra do reconhecimento. Mas é algo que acontece muito na esfera judicial, principalmente nos casos difíceis, em que os juízes precisam decidir com base nos precedentes, com base nos princípios, e até mesmo essas decisões podem não ser uniformes. Pode passar o slide. Pode passar isso também, que eu acabei falando. Fui falando e já falei desse. Tá. Então, o terceiro subtítulo, o apoio institucional como uma regra de reconhecimento. Então, ele fala que o costume judicial, ele fala, na verdade, de um outro autor, que diz que o costume judicial, ele ocorre quando os juízes eles não têm o dever expresso de utilizar os princípios nas suas decisões, mas possuem um determinado costume judicial que implica na utilização de pelo menos um destes princípios que existem. Mas o Dworkin, ele fala que isso não vai constituir uma regra social, porque os juízes muitas vezes utilizam esses princípios de maneira incorreta, de modo que muitas vezes nem se constitui numa prática jurídica estabelecida. E aí, então, ele fala que esse teste de apoio institucional, que é trazido nessa parte do texto, ela oferece alguns critérios específicos de pedigree, então, da forma de que essa norma é imposta, e não efetivamente do conteúdo da norma. Então, a partir do momento que uma teoria do direito ela deve fornecer uma base para o dever judicial, para justificar as regras, o teste de apoio institucional ele não é suficiente para englobar principalmente os princípios jurídicos, que é o que ele tenta trazer para além das regras jurídicas. Pode passar. Então, o quarto subtítulo é preciso que os juízes tenham poder discricionário. Então, o Dworkin, ele traz 3 formas do poder discricionário que podem existir. Então, a primeira forma, que eu coloquei ali, interpretação, é quando o dever é constituído pelos padrões, mas pode ser interpretado de maneiras diferentes entre os juízes.
uma autoridade acima do juiz pode mudar uma decisão definitiva. E o terceiro modo, né, de poder discricionário é quando um conjunto de padrões não vai impor os deveres para o juiz tomar uma decisão. Então, ele afirma que os juízes não possuem um poder discricionário no terceiro sentido, porque, afinal, né, segundo a teoria do Hart, o positivismo ele deve vir de uma regra social. Pode passar. Então, somente em complemento, né, a essa parte do poder discricionário, porque também é importante para entender essa última parte do capítulo, segundo o Dworkin, não há um poder discricionário que vai excluir o dever, né, mas pode haver, sim, um poder discricionário que vai requerer o exercício do juízo. Então, como última parte do capítulo, as regras são realmente diferentes dos princípios. Eu confesso que essa foi a parte mais difícil do capítulo, né, para ler, e realmente eu fiquei estudando ela alguns dias. Mas, então, o Dworkin ele argumenta que quando o homem se vê num conflito, ele precisa avaliar os princípios para chegar num veredito, ao invés de aplicar um teste e identificá-los como válidos, né? Então, muito mais importante seria ponderar os princípios do que aplicá-los um teste de reconhecimento, né, como já foi comentado, para identificá-los. Então, ao decidir um problema, né, sobre deveres e direitos jurídicos, o juiz ele deve aplicar muito mais a força dos princípios do que avaliar a sua forma. Então, por enquanto, por esse capítulo foi isso. Desculpa se eu falei muita bobagem, mas então estou aberta para as discussões e qualquer coisa, por favor, me corrijam. Parei aqui a transmissão só para ver vocês na tela grande. Eu não sei se alguém quer levantar a mão já. Eu só queria, não é nem uma pergunta assim de conteúdo mesmo, só que eu acabei esquecendo de anotar. Qual que era a tua pergunta sobre, ou melhor, a dúvida que você tinha colocado sobre aquela primeira sessão, sobre a versão fraca e forte da... É que como é que pode ser forte aquele lá se ele tá falando... É duas vezes, né? É por causa do uso duas vezes na expressão do Dworkin. Mas pode formular melhor, que eu acho que tu consegue melhor do que eu. Então, ele fala que na versão fraca, algumas vezes a regra pode ser reconhecida. E essa expressão, algumas vezes, ela me pegou, porque ele não explicou efetivamente. E aí eu pensei, então, se algumas vezes ela é reconhecida, então ela pode ser contada como a versão forte, e não como a fraca. Essa relação entre fraca e forte foi o que me deixou com bastante dúvida. Eu acho que vale, não sei se a gente consegue, João, e quem mais também já estudou essa parte, só tentar ilustrar um pouquinho melhor. Primeiro agradecer a Evelyn, né, por ela ter explicado, e foi muito bom. Uma coisa que a gente falta por causa do nosso ensino mesmo, não em relação a Evelyn não ter explicado qualquer coisa, é a questão do texto filosófico, né? Ele está sempre discutindo com alguém, então ele formula essa ideia de fazer uma versão forte e fraca, ele advogado, na verdade, porque não está tanto ele filósofo, mas ele tentando fazer uma versão pela tese dos outros para combater depois, né? Então ele quer dizer que, olha só, a minha versão combate as duas versões possíveis atribuídas àquela tese do positivismo jurídico. Mas a gente pode ver, eu acho isso com mais calma, eu vou deixar o João falar agora, porque eu já me intrometi até na vez que era para ele vir falar, então eu vou deixar o João falar e depois eu acho que a gente pode ir levantando as mãozinhas e continuando. Antes de qualquer coisa, boa tarde a todos e todas, eu acabei entrando um pouquinho mais tarde. Até pedir desculpas que nessas últimas duas reuniões eu tô com um tempo muito difícil, eu só tô conseguindo umas reuniões inadiáveis que acontecem no sábado à tarde, então tá meio complicado, mas enfim, eu acho que agora tá tudo certo de novo. Antes, eu queria tocar num ponto que, para mim, pelo menos, eu acho que é o mais interessante do capítulo e o mais importante, embora ele fale de muita coisa, né? É um artigo que ele está tentando rebater toda aquela
aquelas objeções que o Raz vai jogar para ele. Inclusive, a primeira grande crítica que o Dworkin sofre, né? E uma crítica muito boa. A gente pode até entrar em detalhes sobre isso mais tarde, até para contextualizar um pouquinho melhor o artigo, talvez. Mas antes eu queria dizer como vamos dizer, um dos pontos pelos quais eu acho que esse artigo é tão interessante e tão importante, que é o fato de que nele a gente já vê, eu diria, uma certa mudança na abordagem do Dworkin e na crítica dele ao positivismo jurídico. A gente vê, claro que a gente vê uma continuidade muito grande entre o modelo de regras 1 e o modelo de regras 2, mas a gente já vê que o foco dele está mudando um pouco dessa crítica, e é bem pouco, mas esse foco na existência dos princípios como um padrão normativo diferente de regras, que é o que está no modelo de regras 1, para um foco no que gente como o Gerald Postema, ou o professor Ronaldo Macedo Júnior, lá da USP, eles vão falar que é uma crítica ao positivismo jurídico como uma teoria convencionalista do direito. Só para confirmar, vocês estão conseguindo me ouvir aqui? As câmeras de todo mundo sumiu aqui. Sim, mas eu não sei se tu tá prevendo que vai cair tua internet agora. Não caiu, Eu espero que não. Tá lisa a tua imagem. Tá, ok. Se cair, sei lá, você me avisa pelo zap, qualquer coisa assim, por favor. Não, mas o que eu acho super interessante é que a gente vê uma mudança no jeito como o Dworkin vai criticar o positivismo, e que eu acho tão interessante, e que é o que a gente vai ver a fundo no Império do Direito, que é o famoso argumento dos desacordos teóricos dele, né? A gente começa a ver isso aqui quando ele está falando do caso dos igrejeiros, né? Que é essa ideia de que existe um dever, no caso um dever religioso, um dever moral, de descobrir a cabeça quando a gente está na igreja, porque existe uma convenção de que as pessoas devem agir assim, e essa convenção é internalizada por essas pessoas, e é o fato de existir essa convenção, que depende necessariamente do consenso das pessoas em volta disso, que dá origem a essa regra, que dá origem a esse dever, né? E aí, o que ele vai criticar é que, e aí eu acho que é até interessante, eu vou talvez dar os meus 2 centavos sobre essa crítica, essa dúvida da Evelyn, que muitas vezes, ele não vai dizer que nunca tem esse consenso, obviamente, mas muitas vezes a gente não tem esse consenso necessário para ter uma regra. Ele até dá um exemplo muito bom, para quem leu, eu acho ele super marcante, que ele tanto dá esse exemplo, tá óbvio essa regra de que todos os homens têm que descobrir a cabeça quando entrar na igreja. Mas e no caso de um bebê, que tá com um gorrinho na cabeça, porque ele é recém-nascido e é inverno e tá frio? Vamos dizer, a gente pode, pegando nesse exemplo, dessa caracterização do positivismo dada pelo Dworkin, a gente pode dizer, não, mas isso, a partir desse momento, não tem convenção. Acabou aí a convenção, mas o que a gente tem é que, nesse momento, as pessoas vão estender essa prática, as regras que compõem essa convenção, e a partir do momento que existe uma extensão a essa convenção, isto é, a regra de que, no caso de bebês, não, obviamente está liberado, ou não está liberado, tem que descobrir a cabeça do bebê também, mas a gente não tinha regra. E a existência ou não dessa regra vai depender justamente da gente ter uma convenção sobre isso. Mas aí ele dá justamente um exemplo muito hipotético, muito interessante. E se a gente não tem, no fim, uma convenção? Vamos dizer, isso no fim fica pareado, fica 50-50 a disputa. A gente pode dizer, a gente vai ter que aceitar que não existe convenção sobre isso, e que, portanto, as pessoas não estão vinculadas, seja a descobrir a cabeça do bebê, ou deixar o bebê com gorrinho, por exemplo. Isso é muito interessante porque ele vai, talvez, num dos aspectos mais polêmicos do positivismo,
que é se o positivismo jurídico é, vamos dizer, uma questão de uma convenção social, se o direito é uma questão de convenção social ou não, nesse sentido forte de convenção social, né? De algo que depende desse consenso sobre a existência de regras que forma a própria regra, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante. E voltando à questão da dúvida da Evelyn, eu, pelo menos, entendo essa diferenciação que ele faz, eu posso estar errado, mas da seguinte forma, a versão forte dessa ideia de que deveres existem quando existe uma regra social que assim estipula, e essa regra social depende da existência dessa prática social que constitui ela, sempre e só se existe essa convenção. Essa obviamente, a versão forte, porque os princípios estariam fora dela, não seriam parte do direito, por exemplo, mas a gente pode falar de contextos além do direito, onde a gente pode falar de convenção. E enquanto que a versão fraca, esse às vezes, eu posso estar historicamente errado, mas ainda faz sentido conceitualmente, para mim, pelo menos. Que isso é uma resposta justamente aos dois jeitos diferentes que o Dworkin, os dois tipos diferentes de resposta que o Dworkin recebeu. Um, dos positivistas jurídicos exclusivos, que vão dizer, não, realmente, o que não é validado pelo teste institucional de validade não é regra jurídica em sentido amplo, né? Por um lado, e do outro dos inclusivistas, que vão dizer que não, pode ter casos em que princípios podem ser, ou às vezes podem ser, parte do direito, podem ser normas ou regras ou princípios jurídicos, são standards jurídicos, se é o caso de que existe uma convenção, existe essa prática social que incorpora, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, não só como um princípio moral, mas um princípio jurídico e, portanto, juridicamente vinculante. Eu gosto de traçar esse paralelo, essas duas teses, fraca e forte, com esses dois tipos de respostas diferentes. Eu acho que esse, às vezes, é justamente porque ele vai dizer que, às vezes, existem desculpa. Não, exatamente isso. Regras que existem porque existe uma convenção ou uma prática social que dá origem a essas regras, mas existem casos em que deveres ou obrigações vão surgir de outra coisa que não essa convenção, vão surgir do peso deles em determinado caso, da força que eles têm, uma força que não é passível de ser ignorada, ou qualquer outra coisa. Por exemplo, se a gente quer tomar uma postura de um realista jurídico, um realista moral, que acredita que existem deveres morais, independentemente de se as pessoas creem que eles existam ou não, eu acho que eu faria essa diferenciação. Mas, boa pergunta. Eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida quando eu te ouvi falando, eu quero dar mais uma olhada. Mas é pelo menos assim que eu entendo. Essa parte na página 76 da versão em inglês. Ele dá um exemplo sobre essa questão. Da versão do Bloomsbury Regulations. Tá. Ele fala que na versão forte, né, quando alguém fala que existe um dever em algum caso, a pessoa está pressupondo, ela precisa ser entendida como se estivesse pressupondo a existência de uma regra social, né, e demonstrando a aceitação dessa prática que a regra descreve. Então, se eu digo que alguém, né, as pessoas não têm um dever de não mentir, eu estou dizendo que existe uma regra social que diz isso, né? Senão minha frase, minha statement, sei lá, vai ser falso. Daí numa versão fraca, é simplesmente, daí aqui Kevin deve ter visto porque tem um itálico, né? É simplesmente, às vezes, o caso em que alguém que diz que há um dever deve ser entendida como pressupondo que existe uma regra social para aquela coisa que a regra social estaria dizendo. E daí ele fala, por exemplo,
Pode ser o caso que um igrejeiro, que nem o João disse, eu adorei essa expressão, um igrejeiro que diz que os homens não devem usar os chapéus na igreja, devem ser entendidos dessa forma, mas não necessariamente que o homem que, as pessoas que dizem que existe um dever para não mentir, necessariamente deve ser entendido da mesma forma, porque essa é uma coisa complexa. Eu fiquei pensando também, porque depois ele começa a falar da questão peraí que eu vou só abrir o chat aqui, deixa aberto. Eu não sabia dessa expressão, só para usar, do churchgoers. Mas, enfim, eu tava lendo e eu também fiquei com dúvida nessa. E depois me veio mais dúvida ainda, porque, na real, o que ele parece que quer demonstrar com isso é quão fraca justamente essa ideia de regra social é, né? Porque uma coisa que a gente discutiu no conceito de direito, que muita gente ficou com dúvida, é a questão da normatividade. Como é que o positivismo jurídico explica a normatividade do direito, né? Porque o Dworkin, isso é a minha interpretação, tá? Porque o Dworkin atacar a tese dos fatos sociais é muito bom para ele, como alguém que está atacando o positivismo, justamente porque ele está falando da principal regra social. Ele fala isso depois, né? Ele está falando da principal regra social que o positivismo jurídico diz que existe, né? E que diferencia o direito de todo o resto de regras morais ou outras regras sociais, que é a regra de reconhecimento, né? Uma regra secundária. Então, pelo que eu entendo, o ataque dele, na interpretação, se a gente concorda com ele, é tão forte justamente por causa disso. Ele até fala que depois o Haidt tenta salvar, ele fala que o Haidt tenta salvar essa ideia de regra de reconhecimento, falando que ela pode ser incerta às vezes. Daí o Dworkin diz, tá, mas isso mais atrapalha o positivismo jurídico do que ajuda. Né? E se a gente lê dessa forma, como uma coisa... Ele fala muitas coisas sobre as regras nesse capítulo, que eu acho que é interessante, para a gente até entender melhor o positivismo jurídico, o Dworkin e o direito, né? O que a gente quer entender, a prática social que a gente chama de direito. Porque o Dworkin está propondo, ele parece estar propondo para a gente, em última instância, que a gente enxergue que os juízes, eles têm sim deveres, eles se perguntam por esses deveres justamente por princípio de moralidade política. É o que ele fala, acho que no final do capítulo, quando ele dá mais ou menos uma introdução uma teoria mais positiva dele, né? Positiva no sentido de ele não está só negando outra teoria, né? Ele está propondo. Então, para mim, essa questão da crítica das normas, das regras, eu quero muito entender ela direito e entender como que o positivismo consegue responder esse tipo de crítica, justamente para a gente poder seguir, né, nos próximos artigos, porque o Dworkin vai bater nessas teclas. A gente pode continuar falando dessas coisas, mas o que eu acho interessante é notar que essa crítica, quando ela se direciona à ideia de regras sociais, ela é forte por causa da regra de reconhecimento, né? Porque daí o positivismo não consegue explicar a existência do direito, não consegue explicar nada em última instância, se a gente for ver a fundo, né? Por Dworkin, pelo menos, me parece. Mas eu fico com dúvida, porque tem uma hora que ele também discute com o Raz, e daí eu não li esse artigo do Raz, então eu não sei se vocês leram esse, que ele está conversando com o Raz na última parte, Evelyn, que tu comentou que estava difícil de entender, porque ele começa a falar que o Raz defende a ideia de que, às vezes, regras podem colidir, assim como princípios colidem, e aquela ideia de elas não são tudo ou nada, né? Ele tenta, aparentemente, o Dworkin explica que o Raz tenta salvar essa diferença que o Dworkin faz entre regras e princípios com essa diferença do tudo ou nada. Mas eu não sei, eu fiquei pensando nela, ele dá um exemplo também sobre essa, que é aquela da, sei lá, ninguém, é proibido matar, que no caso não é assim, né, mas matar alguém em pena tal, e depois ele fala da regra de self-defense, né, de legítima defesa, por exemplo, e ele fala um monte de coisa, eu acho que isso não importa tanto, mas eu também não sei se essa parte importa tanto assim, né, a questão da diferença entre regras e princípios. Eu acho que importa para mim, enquanto estudante, porque eu realmente não sei colocar os princípios dentro de um ordenamento. Né? A gente sabe que a gente concorda com o Dworkin quando ele fala que os princípios não respondem a um caso totalmente, eles apontam para um caminho, diferente, às vezes, de regras. Só que eu não sei se eu tenho tanta certeza de que regras também apontam para um só caminho,
E é por isso que eu tendo a concordar mais com o positivismo em relação à discricionariedade do que com o Dworkin por falar que a discricionariedade não existe. E daí a gente volta, não existe nessa versão forte. E daí a gente volta, e daí a última coisa que eu quero falar sobre, que é a questão sobre a existência de um dever, que é o que o Dworkin critica sobre a tese dos fatos sociais, justamente que se a coisa não é tão preto no branco, de, tipo, tem, sei lá, pode ficar 50-50 de... Ah, sim, é verdade isso que o João falou também. Mas, enfim, eu só para não perder o fio da meada, e devo passar para o João definitivamente, ele parece ganhar muita gente no argumento que ele faz, me parece convincente, de quando ele sustenta justamente que o positivismo jurídico, quando se apoia na ideia de regras sociais, e daí ele fala da convencionalidade, que daí é um problema. Eu até citei 2 textos complementares, que é a TCC do João, e a dissertação do Gilberto, que fala sobre isso também, que vai fazer essa escadinha de como é que chegou ali, mas eu acho que a gente poderia focar, não sei, nessa ideia de que o Dworkin fala que o positivismo, quando ele fala sobre as regras sociais, olha que enrolado, né? Mas quando o positivismo se apoia muito em regras sociais e aponta que realmente, e daí essa é a tese, aquela terceira versão mais forte lá sobre a discricionariedade, de que às vezes um juiz não tem motivos para decidir nem por um lado nem por outro. O Dworkin fala isso, né? Que o positivismo tem essa tese de que não é nem para um lado e nem para o outro. Então, o positivismo jurídico não consegue explicar deveres jurídicos, né? Seria uma ideia de criar um dever depois, o juiz criando legislação. Ele fala isso no outro artigo também, agora ele fala aqui de novo, mas ele não fala essa última parte. Ele fala só dessa parte dessa última tese. E daí a pergunta também para vocês é se o positivismo defende que não existe um dever jurídico de decidir de uma forma ou de outra, porque o Dworkin não está dizendo que não existe que o positivismo defenderia que não existe nenhum dever jurídico. Existe o dever jurídico de o juiz decidir. Ele tem que decidir. E isso, tipo, nenhum lado, nenhum outro vai dizer que não. A questão é, será que é uma falha do positivismo jurídico não conseguir explicar se existe um dever para um lado ou para o outro? Ou se é só a natureza do direito que é assim? Eu não sei, é só uma pergunta, tipo, completamente aberta, que é o problema que eu tenho com a crítica da discricionariedade, porque eu particularmente acredito que o direito tem espaço demais para discricionariedade. Isso pode ser um problema, mas eu acho que é da natureza da coisa, enfim. Eu não sei. E daí tem um problema nos princípios, mas daí isso a gente entra depois. Eu só fico meio na dúvida quanto a essa parte mais forte sobre a discricionariedade, que eu acho que é aí que bate e volta na ideia de convencionalidade, né? Porque enfim, não existe regra, não existe dever jurídico, que é aquela coisa toda que o Dworkin vai falar, e tenta salvar pela normatividade, que daí a normatividade e a moralidade salvariam o direito, em última instância. Mas, enfim, vou parar de falar. O microfone. Desculpa, eu tô longe, gente. Não, eu queria até voltar um pouquinho para essa distinção entre a tese fraca e a tese forte, só por mais meio segundo, porque eu acho que tem um exemplo bem interessante que ajuda a ilustrar isso também, que talvez até um pouco melhor do que esse exemplo da legítima defesa, que é, por exemplo, a ideia de... vamos pegar um caso em que, de deveres de trânsito. Se é que vamos supor que faz sentido falar assim, pelo menos. A gente pode pensar que, por exemplo, num caso bem banal, como o dever de dirigir do lado direito da rua. Isso é um dever que depende não do seu senso de apropriação, vamos dizer, o senso de adequação, para usar a terminologia do Dworkin. Obrigado. Mas depende justamente de que existe uma convenção, existe uma prática social que estabelece essa regra que prescreve esse dever de que a gente deve dirigir do lado direito da rua. Se existisse
uma prática social que estabelecesse uma regra que a gente devesse dirigir do lado esquerdo, seria o caso. Agora, compara isso com um outro dever que a gente pode ter, que é, por exemplo, mesmo num caso em que a gente esteja atrasado para um compromisso de negócios, se a gente está em uma rua que não tem mais ninguém e a gente vê alguém que está com o carro quebrado, a gente tem o dever de ajudar essa pessoa. A gente não tem essa regra, e vamos supor que a gente não tem nenhuma regra desse tipo sobre em qualquer lugar que a gente esteja falando, por estipulação. Esse é um dever que existe nesse caso hipotético, independentemente da existência dessa regra. Desculpa, independentemente dessa regra social que estabelece esse dever. Apesar disso, ele é vinculante e as pessoas se comportam como se ele fosse vinculante nessa comunidade. E esse é o ponto que eu acho que importa para o do working, que vincula justamente com o cerne da crítica dele ao positivismo jurídico, né? Essa ideia de que o positivismo jurídico foca em um grupo específico de normas. Ele até fala isso lá no início do artigo, de forma bem en passant, que ele vai falar que existe uma crítica que o Russ fez para ele, que ele vai deixar de lado, porque ele diz que na opinião dele, é um desacordo meio que meramente verbal entre os dois. Eu tenho a impressão que não é, mas esse é um outro assunto. Que ele vai dizer, existe um sentido na qual a palavra direito, eu acho que eles traduziram para direito, era law, mas eu acho que nesse caso é direito mesmo. Existe um sentido em que a palavra direito, como os positivistas usam, seria verdadeiro, por definição, que é a ideia de que o direito é aquele conjunto de normas que são ditas como jurídicas por um teste último de validade, e esse é o sentido quando a gente diz que por um teste institucional. O problema para o do working ele vai concordar que esse é um sentido possível que a gente pode falar, mas isso é um sentido específico que faz a gente perder o contexto geral sobre o direito, que é, para ele, o seguinte, que o direito não está só ligado a esse conjunto de normas que são validadas institucionalmente, mas ele inclui justamente esses outros tipos de standards, de padrões normativos, que são empregados em geral na prática jurídica. E é por isso que ele está incluindo os princípios aí. Porque eles são, como ele fala, eles são pervasivos, eles estão em todo lugar na nossa prática jurídica. A partir do momento que a gente nota a existência deles, a gente vê eles em todo lugar, né? E eles são justamente ditos, e não só ditos, mas eles são tidos realmente como vinculantes e como coisas que, principalmente, que estabelecem direitos e deveres para a gente, através das nossas instituições jurídicas, né? E esse é o ponto para o do working. Só uma pergunta, interrompendo, mas aproveitando que tu tá aí, depois pode continuar. O positivismo nega que os princípios possam passar nesse teste, possam ser ditos, porque a gente reconhece que alguns princípios são vinculantes, e o positivismo responde a isso como exatamente? Depende do positivismo, né? Os inclusivistas vão dizer, não, pode fazer parte do direito mesmo, sem problema. Enquanto que os exclusivistas vão dizer que... Mas os inclusivistas, eles defendem que existe um teste que demonstra que os princípios, quais princípios são direito, quais não? Não necessariamente um teste, mas uma convenção. Mas... é que a regra de reconhecimento, ela também não é só um teste, né? Tem existe esse problema. Exatamente. Essa ideia de teste é um jeito de falar de maneira mais fácil, mas é uma convenção que estipula o que é parte do direito, né? E eles vão dizer que pode muito bem ser o caso de que o princípio da afetividade seja parte do direito, ou ainda mais facilmente o princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá, inclusive, na Constituição.
Enquanto que os exclusivistas vão dizer que por uma questão conceitual o que é inerente ao próprio conceito de direito, regras morais não podem fazer parte. Não é nem que elas não devam, ou que às vezes elas fazem, em parte, elas não podem. É uma questão conceitual de que o direito é aquilo que... tem vários argumentos para isso, mas tá a gente caindo, tá é caindo. basicamente a ideia de que as regras jurídicas são aquelas que são... voltou? É que tu tá falando e daí tá misturando Voltou? muitas coisas. Tá voltando, eu acho. Ai, meu Deus. Tá, peraí. Tenta, pode ir falando, se Agora, não der, eu te chamo de novo. tá. Ok. Vistas para isso, mas é basicamente a ideia de que... como que eu posso colocar? O direito é aquilo que é estabelecido numa prática jurídica e... como que eu coloco isso sem entrar no argumento? Enfim, é aquilo que é estabelecido por uma prática jurídica. Princípios morais são um tipo de coisa que são diferentes de uma prática jurídica, de princípio, de normas jurídicas, porque elas não necessariamente dependem de ser postuladas ou de ser promulgadas numa certa instituição de determinada forma, e, portanto, eles não fazem, é impossível que eles façam parte do ordenamento jurídico, de um sistema jurídico. Pode até ser que a gente tenha regras iguais, assim, semanticamente iguais, como, por exemplo, você não deve matar porque é imoral, e você não deve matar porque é juridicamente proibido. O sentido, a razão que você tem é uma: eu não devo matar. Mas confundir isso com a ideia de que essas duas regras são iguais, são o mesmo tipo de coisa, seria um erro de categoria, vamos dizer assim. Você tinha falado outra coisa que eu acabei esquecendo agora, lá pro final. Não lembro. Pode continuar, depois eu lembro e faço de novo. Não, acho que eu lembrei. É que era a questão de... que a gente vê que uma miríade de princípios, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, mas são tratados e tidos como vinculantes, né? E como que um positivista lida com isso? Bom, o positivista inclusivo, isso até é um ponto interessante, ao mesmo tempo que eu acho que ele não tem diferença prática nenhuma essa disputa entre positivistas exclusivos e inclusivos. Porque uma coisa eles vão dizer é uma teoria do direito enquanto conceito, e outra coisa é como a gente percebe a nossa prática jurídica, a fenomenologia da nossa prática, vamos dizer, são duas coisas diferentes. O Shapiro até ele vai falar que essa é uma disputa arcana, assim, não faz nem sentido a gente dizer que o positivismo exclusivo ele é implausível porque as pessoas percebem os princípios como vinculantes. Mas, basicamente, o positivismo inclusivo, resumindo bastante, vai dizer que princípios podem fazer parte da prática jurídica, de um sistema jurídico dependendo de uma convenção, e que, portanto, eles podem ser vinculantes juridicamente. Enquanto que os exclusivistas vão dizer que eles não são vinculantes enquanto direito, mas eu posso estar vinculado a um princípio por uma questão de que existe uma regra jurídica que me impõe isso. Por exemplo, a ideia de que a aplicação do direito está vinculada aos princípios da razoabilidade e da ponderação. É a existência dessa norma jurídica que me faz vinculado aos princípios da ponderação e da razoabilidade. Mas isso não transforma ponderação e razoabilidade em princípios jurídicos. São, sei lá, princípios morais ou princípios epistêmicos, mas eles não são princípios jurídicos. Assim como aquele exemplo que eu tinha dado na última reunião, que
o fato de eu estar vinculado a aplicar as regras do direito argentino em algum caso específico, por causa de alguma norma do nosso direito interno, não transforma a regra do direito argentino, apesar de ser uma regra de direito, essa sim, em uma regra do direito brasileiro, por exemplo. É basicamente esse os jeitos que eles vão responder. Nenhum deles vai negar que o juiz ele está vinculado a aplicar esses princípios. Eles vão dizer que eles vão só negar, quer dizer, vão divergir no caminho da explicação do porquê eles estão vinculados àquilo. É basicamente esse ponto. Mas eu acho essa rejeição do Dworkin desse ponto interessante, porque eu acho que isso já distingue um pouco, desde já, o que a gente vê no projeto teórico do Dworkin e o que a gente vê no projeto teórico de alguém como o Joseph Russ, que a gente não estudou, mas que ele está falando aqui, ou de outros positivistas, para falar no geral. E eu acho que as câmeras de vocês sumiram, estão conseguindo ouvir, né? Tô, pode falar. Tá. Eu não vou dizer a maioria, mas grande parte, pelo menos, dos teóricos positivistas estão interessados em uma explicação justamente sobre o que é isso que a gente entende como direito e o que faz uma coisa ser direito e não outra coisa, como, por exemplo, regras de beisebol, ou o que quer que seja. Em consequência disso, eles estão interessados sobre quais são vamos dizer, as propriedades necessárias e suficientes para algo ser direito. Enquanto isso, o Dworkin, ele está interessado, eu acho que em algo um pouco mais abrangente do que esse projeto, que a gente até podia dizer que é um projeto de análise conceitual. Ele está mais interessado em fazer não só uma descrição, mas uma justificação, como a gente viu lá, desde o primeiro texto que a gente leu do Dworkin, mas uma teoria da prática jurídica, uma teoria geral da prática que diz o que é isso que a gente percebe como essa prática jurídica, não só sobre o que é esse conceito de direito, e isso faz com que ele esteja muito menos interessado, a meu ver, pelo menos, em buscar explicar o que torna o que diferencia uma norma jurídica de uma norma não jurídica, e sim em entender vamos dizer, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. O que faz com que a gente tenha um dever de fazer alguma coisa, o que faz com que a gente possa dizer que uma decisão está errada ou não, o que faz com que seja, o que faz possível com que, o que faz possível que nossos desacordos façam sentido, vamos dizer, desacordo sobre uma decisão jurídica, por exemplo, ou sobre a melhor interpretação de um certo estatuto. Isso é algo interessante porque eu vejo que os positivistas têm um conceito que é muito caro para eles, que aí sim eu acho que dá para dizer a maioria, se não todos, nunca vão abrir mão, que é o conceito justamente de validade. Não faz sentido, por exemplo, o Marmor fala isso explicitamente aquela entrada que ele escreveu para a Enciclopédia de Filosofia de Stanford sobre a natureza do direito, que não faz sentido você falar de uma norma jurídica inválida. Você pode falar para fins retóricos ou para fins práticos, todo mundo vai te entender, obviamente. Mas uma norma jurídica não pode estar incapaz de ser válida ou inválida. É o fato dela ser válida ou passível de validade que transforma ela numa norma jurídica, né? Ou passível de ser uma norma jurídica. Enquanto que o Dworkin, ele faz referência à ideia de validade, mas não é tão central para ele. O que é central para ele é justamente essa ideia de o que vincula a gente juridicamente e o que determina quais são nossos direitos e quais são as nossas obrigações ou deveres. Isso eu acho que é algo que eu vejo em todos os interpretativistas, como o Dworkin, como outros, mas é não ficar preso a essa ideia de validade, que parece, ao menos, estar atrelado a essa ideia de um teste de pedigree, mas o que determina as nossas obrigações e que vincula justamente o governo, o Estado, os juízes em geral, a reconhecer
essas obrigações e a determinar esses direitos. Eu acho que essa é uma distinção interessante que dá para ver bastante nesses dois artigos. E, enfim, já estou falando demais, vou fechar o microfone um pouco e deixar vocês falarem. Se alguém quiser falar também, levanta a mão. Eu acho que o João concluiu num ponto muito bom, que é... A Evelyn comentou com a gente, numa apresentação dela, que foi muito clara, né? Quando ele bota aquele capítulo sobre estou mesmo discordando com o Hart, né? Porque, na verdade, ele acredita que sim, tem gente que vai lá e diz que não. E depois o Hart, no pós-escrito, quando ele morreu antes de concluir o pós-escrito, né? Ele foi terminado pelo Joseph Ross. E mais uma pessoa, que eu não consigo falar o nome, mas enfim, lá no pós-escrito o Hart fala que, na verdade, é engraçado o Dworkin reconhecer isso ali, mas ele não consegue ver que são dois projetos teóricos diferentes, precisamente por aquilo que o João falou. Então, quando a gente tenta comparar as duas sobre os mesmos termos, é um pouco difícil, porque o Dworkin, ele demonstra, acho que desde o começo, ou pelo menos aqui fica mais claro, de que ele está falando que os juízes, eles não decidem simplesmente com base em uma regra social, e daí ele critica o positivismo falando que os juízes não olham para o que os outros juízes fazem apenas para decidir algo, apesar que isso acontece, né? Ele fala que os juízes, quando eles olham para a decisão que os outros juízes tomam, eles usam para justificar a própria decisão. Né? Quando a gente menciona um mesmo julgado no tribunal, né, um precedente, uma coisa assim, ele tá metade certo quanto a isso, mas é justamente porque a ideia que ele tem para a teoria do direito é uma teoria que tente discutir quais nossos deveres e obrigações, justamente, talvez, nesses hard cases. O próximo capítulo, se eu não me engano, fala sobre casos difíceis, tá acho que é o nome do próximo capítulo, mas acho que a gente não vai ver ele. Mas, enfim, também a gente vai ver na questão da tese da única resposta correta, que aí a gente pode começar a avaliar a própria teoria do Dworkin sobre, como é que eu vou dizer, separada um pouco do projeto positivista para a gente conseguir julgar ela por ela, né? Não só em relação ao positivismo, que eu sei que para alguns isso até pode ser chato, porque o Dworkin tem um bom projeto teórico, né? O que eu acho que a gente tem que manter em mente é justamente que são dois projetos teóricos diferentes. Ele fala, né, que não é que esse negócio dos juízes que eu acabei de mencionar, apesar de parecer um pouco até razoável, ele fala que, na verdade, os juízes, eles olham para os deveres que eles têm por uma função de moralidade política também. Eles se perguntam qual é o papel deles. Isso é uma coisa que o positivismo nem entra. A gente até conversou quando a gente falou de discricionariedade e interpretação. O positivismo não oferece qualquer teoria da interpretação, né? E o Dworkin vai começar a oferecer, e acho que o que a gente pode se preparar, então, para começar a julgar é justamente a gente olhando para a prática, porque ele ainda vai tentar responder a prática, né? Ele quer olhar na prática e tentar formular uma teoria positiva também sobre a prática. E é quando a gente vai ler daí nas outras semanas, eu até ler aqui os nossos títulos, né? A tese da única resposta correta. Eu tinha olhado por cima quais eram as recomendações para o grupo, e inclusive bastante gente falou que preencheu o quadradinho de mais textos preparatórios, etc. Então eu já vou recomendando o texto que já está lá no nosso cronograma, da Loiane Verbicar, uma professora que estuda o Dworkin bastante também, que é uma crítica ao nobre sonho de Dworkin acerca da tese da única resposta correta, porque nós vamos ler o capítulo de uma questão de princípio sobre isso, e daí talvez a gente consiga separar melhor as coisas, né, de que o Dworkin vai estar falando de uma teoria da interpretação, e lembrem que ele fez essa crítica, né, o positivismo não demonstra em que direção o juiz tem que decidir, porque ele não consegue dizer quais são os deveres de um juiz no caso concreto, por exemplo. E o que o Dworkin vai tentar fazer é nos mostrar que existe uma única resposta correta. Inclusive, eu acho que num caso difícil, eu não lembro se essa parte é verdade. Então, não levem a sério. A gente vai continuar nessa ideia depois, porque ele é um pouco comprido, esse artigo. Depois nós vamos ver o romance Encadeia o Direito e Literatura. E depois a gente vai finalmente ir para o Lost Empire, onde ele vai fazer mais uma crítica ao positivismo. Sempre ele já vai estar construindo também
Peraí. Não entendi qual a posição de Dworkin sobre a tese das fontes. Como identificar, segundo ele, quais razões jurídicas são válidas ou dotadas de autoridade? Pode falar, João. Peraí. Isso é meio constrangedor, mas eu ia só desligar a câmera. Mas eu queria falar depois mesmo. Deixa eu só ler aqui, desculpa. Peraí. São válidas ou dotadas de autoridade? Na verdade, eu não entendi direito a pergunta. Você diz... se até desse para falar depois, João, eu agradeceria. Mas se for a ideia de que qual a razão, a posição do Dworkin para rejeitar essa tese das fontes do Raz ou a tese do Pedigree, é basicamente ele está basicamente repetindo o ponto dele do modelo de regras 1, que é a ideia de um teste institucional de validade. Ele não é incapaz de comportar a existência de princípios cuja vinculatividade não está ligada ao fato de que ele foi validado por um teste institucional, mas pela razão, pelo o seu sentido de adequação, né, o seu peso, a sua força, um caso específico, e isso está em confronto direto justamente com a tese das fontes, né, que é essa tese de que o direito é exaustivo do conjunto de normas que decorrem de uma fonte social, de uma determinada fonte social, né? Mas eu não sei se era esse o ponto agora. Pois é, se tu pergunta como ele propõe que a gente identifique que são regras, por exemplo, eu não sei se o Dworkin oferece alguma construção parecida para nos explicar quais são as... Agora, pelo menos, né? De fato, né? Ele critica muito a tese dos fatos sociais e parece não oferecer uma maneira da gente olhar para o direito e conseguir diferenciar o que são direito, o que é direito, né, que são regras jurídicas de regras morais. É porque eu acho que isso para o Dworkin não é tão preto no branco que nem para o positivismo, mas pode falar, João. Esse até é uma das críticas mais duras, eu acho, que o Dworkin recebe nesse início da carreira dele, né, que o Raz vai dar. O Thomas Bustamante que ressaltou muito esse ponto no último negócio, numa última conferência que eu vi dele, e que eu só percebi agora realmente que é uma crítica muito dura, que é o fato de que o Dworkin não tem um princípio de individuação das regras. Como que ele individua de normas jurídicas? Como que ele distingue o que é uma regra jurídica, o que é um princípio, e o que é, sei lá, um simples ditado popular ou uma regra moral, uma regra religiosa. Parece que ele não tem isso. E justamente isso parece um pouco, inclusive, contraditório com a ideia dele de que existe uma diferença lógica, ou uma distinção lógica entre regras e princípios. São dois tipos de standards logicamente diferentes. E isso parece estar um pouco contraditório com o fato de que, segundo ele, pode ter casos em que princípios são extremamente específicos, eles não tem esse caráter geral ou generalizado, e você tem casos em que você tem regras que são extremamente genéricas, ou são extremamente gerais. Elas não apontam para uma direção específica. Elas apontam justamente para talvez um conjunto de razões ou direções que o juiz deve considerar e tomar como relevantes para o jeito como ele vai julgar. Ou seja, essa ideia de que o princípio ele seria uma razão conclusiva, ele aponta para uma direção específica e ela é suficiente para a decisão do juiz,
enquanto que um princípio, ele é uma razão inconclusiva, ou ele aponta, ele sugere uma direção, mas ela por si só não determina o resultado, necessariamente, ela parece se dissolver. E isso é um problema para o Dworkin, né? Como que ele explica isso? Ele faz uma distinção muito, para começar, muito estranha de regras e princípios, porque essa distinção, primeiro, que não aparece no Hart, né? A gente pode até interpretar isso de forma caridosa, para dizer que, enfim, toda aquela discussão que a gente teve semana passada sobre por que ele faz essa distinção, né? Mas se ele faz essa distinção e se compromete teoricamente com ela, ele tem que dar alguma luz sobre como que ele faz essa distinção entre regras e princípios, né? E eu, sinceramente, não sei uma boa resposta que ele poderia dar. Então, a câmera da Evelyn tá normal, mas a da Bárbara parece que travou aqui. Não é de vocês também? Que travou a dela também. Ah, tá. Ok, então. Mas eu diria que essa é uma crítica que eu acho muito, muito forte que o Dworkin recebe. E eu acho que ele não consegue dar uma boa resposta aqui. E eu concordo bastante com o Thomas Bustamante, que é uma distinção que ele, no fim, ele acaba por abandonar justamente no Império do Direito, que é o que a gente vai ler, acho que se não me engano, em setembro, algo assim. Mas porque ela se torna insustentável, se ele não consegue dar um princípio de individuação, um princípio que individua essas diferentes normas, né? O João França deixou deixa eu ver o que ele falou. Eu tentei perguntar isso mesmo. Como saber o que é uma norma jurídica de uma não jurídica? Pergunta o que é direito para depois discutir como interpreta. Justamente. Eu acho que essa é uma questão que o Dworkin não consegue. Ele não consegue lidar, pelo menos nessa fase da obra dele. Depois, até dando um certo spoiler, ele vai dizer que vamos dizer, o direito ele é determinado pelo conjunto de normas institucionalmente promulgadas, seja pelo legislativo, o conjunto de decisões do judiciário, e o conjunto de princípios que são derivados da melhor interpretação da nossa prática jurídica e da nossa moralidade pública, institucional, que melhor que faça uma interpretação dessa prática jurídica que melhor se adeque a ela, ou seja, que seja fiel, que espelhe bem essa prática, mas não só espelhe, mas também justifique essa prática na sua melhor luz. É essa a teoria do direito como integridade que ele vai oferecer lá para frente. De forma que, vamos dizer, a gente não tem normas jurídicas antes da sua interpretação e da sua aplicação. Porque é lá que a gente vai determinar o que é uma norma jurídica. E a gente pode falar de princípio, se a gente quiser, como essa coisa mais vaga, e o da regra como essa coisa mais específica, mas o ponto central é que a gente individua uma regra só na sua aplicação no caso concreto para o Dworkin. Claro, a gente ainda tem textos, em casos fáceis, a gente obviamente vai saber a resposta. A resposta para se eu posso, por exemplo, esfaquear meu colega, obviamente não. Independente, a gente não precisa pensar muito para chegar nessa conclusão, são casos fáceis. Mas é essa a resposta que ele vai dar lá para frente. Mas nessa parte da obra, eu pelo menos não consigo pensar em nenhuma saída que ele poderia oferecer. O que não quer dizer que não tem, né? Talvez tenha gente até com uma certa leitura de Dworkin ou não que consiga oferecer uma resposta. Eu não sei, eu perdi, não sei se perdi muita coisa porque eu caí, né? Fiquei um tempo fora, mas enfim. Eu peguei um pedaço da explicação do João no começo e eu complementaria dizendo que não é só entre princípios e regras que o Dworkin deixa de nos explicar a diferença, né? Porque ele também não consegue diferenciar, justamente que nem o João falou, dos outros tipos de regras. Né? Então é engraçado que ele faz uma crítica ao positivismo de dizer, vocês não conseguem explicar quais são os nossos deveres, mas ele não consegue explicar nem quais são as nossas regras e quais são os nossos princípios, o que é direito afinal. Eu acho que é uma crítica boa, o que a gente acabou fazendo sem ver que estava fazendo, né? E acho que a gente
como é que eu vou dizer? A gente pode até focar nisso agora que ele vai falar da tese da única resposta correta. Não sei se ele vai. Eu lembro de ter lido isso, uma questão de princípio, mas faz um tempão. Então vai ser como se eu estivesse lendo pela primeira vez junto com vocês. Então eu também não sei dizer se ele tem uma resposta para isso. Não sei se a gente parou nessa, tá? Porque como eu caí, eu não sei se a gente estava aí ainda. Mas era a pergunta do João que agora eu não consigo mais ver porque ela saiu daqui. E eu preciso só conferir com vocês, interrompendo bem um pouquinho o debate, se continuou gravando enquanto eu saí, porque para mim apareceu que sim. Acho que sim, mas enfim, João, pode falar. Ficou assim. Não, eu só queria depois falar um pouco sobre esse ponto do início do capítulo dele, sobre essa distinção que ele faz entre enunciados normativos e sociológicos. Eu só não sei se vocês acham que tem algum outro ponto que seria interessante da gente discutir para não, vamos dizer, não gastar tudo nessa primeira parte do artigo, que para mim é mais interessante, por isso que eu estou focando tanto nela. Mas tem mais um monte de outras coisas que a gente poderia falar. Se quiserem pontuar alguma outra coisa que, sei lá, ficou estranha para vocês. Essa é a parte do que ele também fala que o Hart não diferencia os dois, quer dizer, ele sabe que existem esses dois tipos, mas fala do ponto de vista interno, que é a atitude daí, que diferencia as duas. É isso, né? Esse ponto aí. Eu, Tá bom, então. eu acho que grande parte, pelo menos, eu tô partindo do meu pressuposto, que é que eu discordo do Dworkin. Claro, esse não é meu pressuposto, né? Esse é meu, vamos dizer, meu lugar de fala, na verdade, né? Para deixar bem claro o que eu tenho lado nessa disputa teórica. Que ele vai... Eu até vou voltar um pouquinho para... Por que ele está fazendo essa discussão, né? De enunciados sociológicos e eu acho que está como enunciados sociológicos normativos, né? Claim, enfim, eu não sei como traduziram. Mas é lá no primeiro item, sobre regras sociais. Ele está falando isso, para recapitulando, porque ele quer falar justamente, ele quer combater a tese, o que ele vai dizer que é a tese central. Não, desculpa, não a tese central. Vamos dizer, a tese do convencionalismo forte, para dar um nome para o negócio. Que é a ideia de que direitos e deveres, aí o ponto central para o Dworkin, de novo, na minha visão, eles só podem existir para os positivistas, ou para os convencionalistas em geral, em virtude de uma prática social uniforme que reconhece esses direitos, essas obrigações. Qual que é o ponto do Dworkin? E aí ele vai conectar com o que a gente discutiu na reunião passada no modelo de regras 1. Se a gente aceita esta tese, e a gente aceita a tese de que o direito não é só uma questão de discricionariedade dos oficiais, dos juízes, e isso o positivismo aceita, mas também os oficiais eles estão vinculados por direitos e deveres, então a gente também teria que aceitar, para salvar o positivismo jurídico, que existe um teste reconhecido pro direito na forma justamente de uma prática social uniforme, tal que a rejeição da tese do pedigree, que a gente falou na reunião passada, essa rejeição do Dworkin está errada. Porque esse é o jeito que o positivismo poderia se salvar, segundo o Dworkin. Ok, nem tudo é discricionariedade, e isso o positivismo está totalmente de acordo. Ele não é um cético sobre regras. Mas, para a gente distinguir, o direito inclui deveres jurídicos e direitos jurídicos, vamos falar assim. Mas isso é porque existe essa prática social uniforme que faz esse papel de um teste de validade jurídica. É por isso que o Dworkin está discutindo a questão da convenção. Porque, segundo ele, isso faria com que ele tivesse errado em rejeitar a regra de reconhecimento ou a tese do pedigree.
Ele vai dizer que existe justamente essa distinção entre dizer que alguém deve fazer alguma coisa ou não fazer, e dizer que alguém tem um dever de fazer alguma coisa, né? Esse é um ponto até que a Evelyn comentou muito bem, sobre essa ideia de discricionariedade, entre ter um dever e dever fazer alguma coisa, né? Aí, então, logo depois ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer o que faz ser verdade, que a gente possa dizer, em certo caso, que um juiz tem um dever de seguir uma certa norma. Ele até vai falar, a gente não pode dizer que o que faz com que o juiz tenha esse dever é a própria regra jurídica que ele vai seguir, porque isso seria pressupor o que a gente quer provar. E se a gente fala, mas é a lei que faz isso, e aí, enfim, vai acontecer todo aquele regresso infinito, toda aquela mesma discussão do Kelsen, a gente vai parar na Constituição, mas a própria Constituição em si não pode ser a fonte mesmo não pode ser a fonte da normatividade dela. Eu não posso dizer que a gente deve seguir a Constituição, porque a Constituição exige que a gente siga elas. E aí ele vai, por fim, chegar no Hart. Ele vai dizer que a ideia central do Hart é basicamente de que o juiz tem esse dever de seguir uma norma, quando e só porque existe uma prática social prescrevendo ou ditando esse dever de que os juízes devem obedecer ao direito. E qual que é o problema que o Dworkin tem com essa ideia? Disso se segue que só existem deveres se eles são criados por uma regra social, por Dworkin, né? E essa regra social, no caso do direito, é a regra de reconhecimento, né? Que é uma prática social compartilhada, que parece depender de um consenso. E aí que vem a distinção que eu falei entre enunciados sociológicos e enunciados normativos. Ele vai dizer que a gente pode falar, por exemplo, de um sociólogo que vai querer descrever o direito, descrever que em uma certa comunidade as pessoas têm um certo dever, mesmo que ele não concorde com esse dever. Ele vai dizer, é só o caso que essas pessoas, elas têm uma prática social, compartilhada entre elas, que sinaliza que existe um dever que é internalizado por elas, de que elas não devem, por exemplo, descobrir a cabeça quando entram na igreja. Isso é um enunciado sociológico, me embananei todo aqui. Por outro lado, tem uma diferença com outro tipo de enunciado, que são os enunciados normativos. Que a verdade dos enunciados normativos... vou voltar até um ponto, para deixar isso bem claro. A verdade para o Dworkin dos enunciados sociológicos depende de que existe nessa comunidade a crença nelas, de maneira generalizada, de que elas devem descobrir a cabeça quando entram na igreja. É assim que a gente diz que o enunciado sociológico é verdadeiro. Enfim. Por outro lado, um enunciado normativo de que existe um dever aqui de descobrir a cabeça ao entrar na igreja, ou, por exemplo, você deve retirar o seu gorro ao entrar na igreja, é verdadeiro se realmente existe um dever de descobrir a cabeça ao entrar na igreja. Ou seja, eu não estou falando de se as pessoas acham, eu estou falando de se existe realmente isso. E essa é a diferença que ele vai fazer. Ele vai dizer que o juiz, ele está na mesma situação, ele está na situação do enunciado normativo. Ele vai dizer, quando ele está dizendo, existe um dever de que as pessoas, deve-se seguir determinada norma jurídica, ele está querendo dizer, não que existe uma crença compartilhada aqui de que as pessoas devem seguir determinada norma jurídica, ele está querendo dizer, as pessoas, deve-se seguir essa norma jurídica. E qual que é o problema para isso, para o Dworkin?
que isso não parece ser, na visão dele, se adequar bem à noção de regra de reconhecimento. Porque pro Hart, e essa é a leitura que ele vai fazer do Hart, e aí eu chego no meu ponto, finalmente. Ele vai dizer que essa distinção entre enunciados normativos e enunciados sociológicos existe no Hart, só que ele usa outras palavras, como sempre o Dworkin vai descrever a teoria dos outros com outras palavras. É justamente a distinção entre enunciados internos e enunciados externos, que a gente vê no conceito de direito. E ele vai dizer, e aí que está o meu problema com isso. Eu já falei muito sobre isso, mas a ideia para o Dworkin é que a única diferença entre um enunciado sociológico e um enunciado normativo é que o primeiro se preocupa única e exclusivamente em descrever algo, em constatar a existência da internalização de uma regra em uma certa comunidade. Por exemplo, o enunciado normativo, enunciado sociológico vai dizer, em determinada comunidade existe as pessoas acreditam, ou melhor dizendo, elas têm uma regra que, em determinados casos, deve-se fazer X. Enquanto que o enunciado normativo ele vai repetir a mesma coisa do enunciado sociológico, vai dizer, em determinadas comunidades existe uma regra de que em determinados casos as pessoas devem fazer X, mas ele tem algo a mais. E eu concordo com isso. Eu acredito nisso, eu levo isso como uma razão para agir. O problema com isso é que... só um minutinho. O problema com isso, para mim, é que, de novo, isso não parece estar na teoria do Hart. Esse ponto parece uma mera filigrana, uma firula, mas é que eu acho que aqui está uma das razões, pelo menos é claro, se vocês comprarem a minha ideia de que isso não está na teoria do Hart, de um equívoco no Dworkin que vai gerar justamente um dos argumentos mais interessantes dele, que é justamente o argumento dos acordos teóricos. Porque para mim não parece muito óbvio porque um enunciado normativo ele tem que tomar necessariamente a mesma forma de um enunciado sociológico, um enunciado descritivo. Como que eu... Olha só, eu achei que era aqui que tinha caído, tá? Mas tinha caído, eu acho que um pouquinho aí, quando tu falou, quando tu foi explicar justamente que o enunciado normativo, ele adiciona apenas uma coisa ao enunciado sociológico pro Dworkin. Aí, se tu puder, tu foi falar assim, não, que tem algumas pessoas nessa prática, existe essa prática, né? Algumas pessoas se comportam dessa forma, e eu concordo, e uso de razão e justificação para agir. Eu acho que seria isso, mas enfim, se puder repetir. Exatamente. Ele vai dizer que não existe, trocando em miúdos, não existe uma diferença semântica ou de sentido entre o enunciado normativo e o enunciado sociológico. A única diferença é que o sociólogo quer só descrever, o enunciado normativo diz, tem essa regra tal e tal qual o sociólogo escreveu, e eu acho que a gente deve agir dessa forma. O problema, para mim, é que eu não vejo por que um positivista deveria, ou Hart, deveria concordar com essa descrição da própria teoria dele, ou de que é assim que as pessoas agem. Obviamente, a existência de regras sociais, elas dependem de que exista um certo consenso sobre uma regra, sobre a existência dessas regras, de que essas regras são compartilhadas. Senão elas não seriam regras sociais, obviamente. Agora, isso não quer dizer que a minha descrição dessa regra tenha que se dar dessa forma, de que em uma certa comunidade as pessoas acreditam que elas devem agir dessa forma e, portanto, é por isso que existe essa regra.
Não é assim que as pessoas agem quando elas estão aplicando essas regras para casos particulares. O que acontece... como que eu posso colocar isso? Eu estou basicamente me baseando aqui numa ideia que é um teórico português, o Luiz Duarte de Almeida, vai falar. Ele vai defender que aí tá, vamos dizer, um certo ovo da serpente dos desacordos entre o Hart e o Dworkin. Porque uma boa interpretação dessa ideia de enunciados internos e externos no Hart não comporta essa ideia. Ela comporta a ideia de que o enunciado interno, desculpa, ele é diferente de um enunciado externo. O enunciado interno, o que ele está fazendo? Vamos falar, por exemplo, no caso do direito. Ele está pegando essa regra que a gente percebe como uma regra jurídica e está procurando aplicá-la a um caso particular. Mas a aplicação ou a existência dessa regra não depende necessariamente de que as pessoas todas compartilhem uma crença, compartilhem a mesma crença sobre a existência dessas regras. De fato, inclusive, não parece ser o caso que é assim. As pessoas, muitas vezes, elas têm ideias diferentes sobre o que uma determinada regra jurídica significa. Isso não quer dizer que essa regra não exista. Quer dizer, basicamente, que quando eu falo, por exemplo, sei lá, em determinados casos a gente tem que dirigir a 40 km por hora, a gente não pode dirigir acima disso. Eu não estou querendo dizer que em uma determinada comunidade as pessoas agem dessa forma e, portanto, isso é lei. Eu posso achar isso, mas não é necessariamente isso que acontece. O que acontece eu estou aceitando isso como uma regra, eu tomo isso como uma razão para agir, e eu tomo o meu interlocutor, para quem eu falo isso, como se ele aceitasse que isso fosse verdade. É isso mas isso não necessariamente tem que ser o caso. Quando a gente está falando de casos bem preto no branco, assim, bem fáceis, isso obviamente vai acontecer, a pessoa realmente vai concordar comigo. Mas, por exemplo, casos mais polêmicos, como, por exemplo... vamos pegar algum exemplo. Agora me fala... Enfim, qualquer caso difícil, minha mente não está boa para essas coisas. Mas qualquer caso, por exemplo, de interpretação constitucional. Quando a gente está falando sobre esses casos, a gente está, por exemplo, sei lá, a dignidade da pessoa humana deve... Não, esse é um exemplo muito banal. Eu não vou dar exemplo agora porque eu não estou bom para isso, mas é basicamente essa ideia de que um enunciado interno, ele não é igual a um enunciado externo, só com a única diferença de que ele é endossado pela pessoa. Esse é um erro que parece que está na interpretação do Dworkin do Hart, que leva à ideia de que se eu não tenho consenso, um mínimo de consenso sobre todas as regras, então essa regra não existe. E isso me parece um certo erro. Eu acho legal isso, porque lá no começo do contexto de direito, o Hart critica uma atitude muito parecida, que ele fala do exemplo da cabeça, do careca, tipo, se duas pessoas estão olhando para uma mesma cabeça, né? Estranho falar assim, mas quantos fios de cabelo uma pessoa precisa ter para não ser considerado careca, sabe? E aquelas duas pessoas podem para sempre ficar discutindo uma coisa que na verdade é trivial a respeito dos nossos próprios conceitos de direito. Para mim, acontece com o Dworkin, porque ele acaba caindo nessa ideia de convencionalismo que evidentemente vai causar um problema para qualquer teoria que falhe em prática social, porque se ele considerar que toda prática social precisa ser, não sei, 100% aceita por todo mundo para ser uma prática social, cara, isso vai sempre ser um problema e vai ser sempre impossível de explicar o direito, eu acho, sabe? Mas não sei se... Eu pensei nisso também quando eu estava lendo, eu pensei nesse exemplo do Hart, e eu acho que, na real, é uma coisa muito difícil de entender, né? Essa questão de... Porque, na verdade,
é difícil de explicar, de entender, não é, né? Porque todo mundo sabe quais são as regras. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente obedece às regras, pelo menos a maioria delas, ou a gente critica os outros porque eles não obedecem essas regras. É tão difícil de explicar, né? Como é que a gente explica que... eu tenho um exemplo desse, do que o João estava pensando, que eu tinha visto hoje da manhã, ou ontem, não lembro. Não sei se é um exemplo bem desses, tá? Mas eu estava pensando sobre isso. Quando teve um deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul que propôs um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado para formalizar, para instituir e regulamentar o homeschooling. E o governador do Rio Grande do Sul se pronunciou já pelas mídias sociais do Estado, falando que ele ia vetar o projeto integralmente. E a justificativa dele é porque é inconstitucional. O que é inconstitucional? Não o mérito do projeto, mas porque são diretrizes básicas da educação e isso vai ser regulado pelo poder executivo, não, pela União, né? Tarefa da União. Então seria uma coisa, no entendimento do governador, a ser discutida dentro do parlamento, não estadual, o parlamento federal, em função da nossa lei. Se a gente aplicasse esse tipo de exemplo de quantas pessoas... Porque a regra, ela existe, né? A regra de que é a União que legisla sobre educação. Tem sempre... Por que o Dworkin me convence um pouco também, é porque ele fala que as pessoas, o legislador, até quando ele vai interpretar se ele pode ou se ele não pode legislar sobre uma coisa, ele sabe... Não seria uma questão de obrigação ou dever, mas ele sabe o que cabe... Mas tem coisas que poderiam caber também, né? Essa questão do homeschooling, por exemplo, será que o Estado pode regular? Eu não quero entrar no mérito, né, gente? Essa questão se é inconstitucional, não me parece inconstitucional também, eu não sei qual a opinião de vocês, mas esse projeto até vai voltar agora para a Assembleia Legislativa e quem vai resolver isso, né, a Assembleia Legislativa. Claro, depois é possível que chegue no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal diga se é inconstitucional ou não é. E daí a questão me lembrou isso só em função de, tipo, quantas pessoas precisariam acreditar que essa lei diz X, porque, na verdade, as pessoas sabem que a regra existe, sabe? As pessoas sabem que regra é, e eu acho que ninguém discorda de que a regra existe. Tipo, não é uma questão de quantas pessoas acreditam na existência da regra, porque não é, tipo... É difícil explicar, porque não é como se fosse uma questão... Tantas pessoas precisam acreditar que a regra exista, porque, tipo, cara, sei lá, o troço tá escrito lá, um pouco mais fácil pra gente dizer que ela existe, né? Tá escrito, foi aprovado, foi aplicado, tipo, uma regra social é um pouco mais difícil, né? Daí a gente pode voltar no por que as pessoas seguem essa regra, daí volta naquela questão muito mais complicada. Mas é por isso que é difícil de explicar, porque a gente sabe que a gente segue essa regra e nem entra nessa questão toda vez que a gente vai discutir uma questão jurídica, sabe? Imagina se agora esse problema chega de fato no STF, e o STF começa a se perguntar, tá, mas por que a gente segue a Constituição? Tipo, tá, acabou o sistema jurídico, sabe? E quantos de nós temos que acreditar que existe uma prática social de que a gente segue a Constituição para que isso seja uma regra social? Eu não sei, isso só leva a mais problemas, sabe? Isso não nos elucida muito a respeito do conceito de direito. Eu confesso que eu tenho meus problemas com essa explicação também, né? Porque ela não consegue explicar um negócio porque o negócio é muito complexo, né? Então, eu não sei, eu acho que eu fico com mais dúvidas, eu saio com mais dúvidas desses encontros por causa disso, mas eu acho legal. Eu tenho meus problemas com essa ideia de convencionalismo. Inclusive, João, a gente pode aguentar um pouquinho para falar mais de convencionalismo, acho que lá no Império do Direito, que acho que isso volta, né? Se eu não me engano, isso volta. E daí a gente pode se preparar um pouquinho mais, porque ele fala também da questão de moralidade, convencionalismo aqui, mas isso também a gente não precisa entrar tanto. Acho que só é um problema para a gente começar a entender qual é a objeção do Dworkin com essa ideia de convencionalismo, né? Ele interpretar o positivismo jurídico como uma teoria de convencionalista. Né? Então, eu sempre tento colocar um exemplo, sempre ficar mais claro na minha cabeça, só que eu dei o pior exemplo possível também, porque é uma coisa um pouco mais complicada, né, que uma questão de interpretação. Mas que eu acho que é bacana a gente pensar nisso, porque a preocupação mesmo, em última instância, vai ser com casos desses, né? Vai ser um caso
desse que é difícil a gente olhar quais são, que daí não vai ser uma questão de dever necessariamente, ou pode ser quando chegar no STF propriamente, né? Qual é o dever do juiz, então, porque vai chegar, se isso for aprovado, eu imagino que vai chegar no STF, porque é uma questão muito controvertida. Né? E quando chegar vai ser complicado, enfim, eu só tô pensando alto e daí dificulta, né? Não é um pensamento reto, mas é porque é uma questão muito difícil de olhar, se a gente olhar o que está por trás dessa questão, né? Não só a questão das competências, né, da União ou do Estado e etc., mas justamente o que está por trás do papel do juiz, da decisão do juiz, como é que ele enxerga a prática jurídica também, e o dever dele, se é isso que o Durkheim, né, os termos que o Durkheim usa. Eu acho que a gente pode guardar um pouquinho a questão do convencionalismo daí justamente para o Laws Empire, porque vai voltar lá, e a gente discute isso melhor, porque até eu tenho problema com essa ideia, justamente porque eu não entendo o que o Dworkin atribui ao positivismo e o que seria uma teoria convencionalista, entende? Tipo, para mim parece uma questão trivial pra caramba, então eu não sei muito para onde ir com o que o Dworkin fala, no caso. A não ser rejeitar o que ele fala, né? Que daí, mas também é problemático, enfim. Eu não sei, pessoal, vocês... pouca gente participou hoje, estou triste, mas enfim. Eu devaneei muito também, mas vocês têm que participar para que isso não aconteça, né? Porque senão eu fico falando merda. Mas eu quero só comunicar a vocês, então, que a gente vai marcar, vou falar com o João mais tarde, depois que passar um pouco a correria, para a gente marcar uma data específica em setembro para cobrar todo mundo dos artigos em desenvolvimento, né? Em dezembro vai ser a data final, mas a gente vai querer pelo menos acompanhar e daí, quem sabe, marcar mais algumas reuniões para ver como é que tá indo. E a gente vai passar para vocês também a programação do nosso evento. A gente eu até comentei com vocês que falta combinar o último dia, mas outros estão prontos, devo mandar para vocês. A gente tem a Luciana Silva Reis no terceiro dia também. Eu falei dos dois primeiros, esqueci do terceiro, João. Tu te lembra? É que esse é sobre as teorias do direito, né? A gente vai trazer várias pessoas para falar, por exemplo, a gente ia pegar alguém que falasse de Hart, daí eu pensei, não, a gente já falou muito de Hart, então a gente acabou até esquecendo de pegar alguém mais positivista, mas vai ter mais visões do que aquelas que a gente acabou tratando. Não, tem alguém que fala precisamente do Dworkin, agora eu não lembro. Eu lembro que a gente pegou... Tem a Luciana. É ela que vai falar, né? Tá. Daí a gente já bota uns textos, a gente tem que fazer esse trabalho, né? A gente vai fazer um textinho bom pro site, ele já deixa uns textos de recomendação. Comentei com o pessoal, né, João, que a gente recebeu bastante votos para a gente disponibilizar mais textos assim. Então, acho que isso é bacana a gente disponibilizar para vocês. E também, além da Luciana, tem mais gente, né? Eu nunca lembro o nome daquele outro. Eu não lembro se ele vai falar do John Finnis, mas eu acho que é do naturalismo. E eu esqueci o nome do rapaz. Mas enfim. Isso. Não, é ele do Lighter, no caso, né? Ah, tá. Ele foi orientado pelo cara que ia falar pra gente do Fini, só que ele não ia poder. Isso. E agora eu esqueci se a gente... a lista de presença eu tô pegando pelo pessoal que entra, eu já boto na chamada, porque agora tá ficando gravado, então eu sei quem tá. Então pode ficar tranquilo que eu já... Eu devia ter passado. Na próxima eu vou passar, tá? Porque é meio ruim, mas depois eu ajusto isso com vocês. Tá, daí pra além disso, o último dia que ficou meio pendente, a gente avisa vocês logo que a gente souber, tá? Então os 3 vão ser 4 painéis. Eu vou falar com os nossos professores, né? Para ver se eles dão aquela flexibilizada, liberar a gente da aula. De qualquer maneira, tentem participar. Eu tenho certificado de 2 horas por dia. A gente vai tentar fazer umas coisas bacanas para publicizar o evento também. Não vamos deixar tão para cima, né? Mas mais ou menos ali, talvez pelo dia 30 a gente abre as inscrições. Eu planejo que seja pelo menos umas 3 semanas de antecedência. Mas ele já passou no conselho, tá tudo certo, tá? Então, só para avisar vocês, ele vai acontecer de qualquer maneira, mesmo que a gente não tenha o último dia, né? No pior dos casos, assim. Mas, enfim, gente, para mim está sendo bastante proveitoso. Eu até conversei com a Júlia Graff, que agora é mestra, né? Não é doutora, mas é a nossa mestra Júlia Graff. Aí eu conversei com ela essa semana que eu estava com bastante receio a respeito da participação no grupo. Mas enfim, são problemas mentais meus que depois a gente conversa. É só porque eu quero mais um feedback de vocês, tá? Então, eu sei que teve muita gente que não participou da autoavaliação, então fica pior ainda para nós, pra gente conseguir ter uma noção disso.
Então, se alguém quiser, assim, dar uma sugestão por fora, ou falar, tipo, cara, isso tá muito ruim. Questão dos horários, a gente recebeu bastante crítica também, então eu vou pensar isso com o João, se a gente consegue reorganizar. É que realmente, né, como a gente tava numa correria desgraçada, o sábado ficou muito melhor, e a gente até deixou no sábado, porque tem muita gente que trabalha nos dias da semana, né? Então, a gente vai ver, eu vou chamar o João, a gente vai conversar sobre isso em breve. Na semana que vem. Pois é, isso aqui eu não sei se sábado pela manhã é muito melhor do que. É porque eu acho que o sábado que é ruim, entendeu, Carne? Pro pessoal que. Mas enfim, a gente vai discutir isso e falar com vocês. Quem sabe, não sei, a gente vai ter que tirar um dia de meia hora só para discutir essas coisas. Mas enfim, eu vejo com o João, informo vocês e a gente conversa também para ver que dia que fica melhor. O que mais que eu ia falar? A respeito da obra, né, vai ficar mais ou menos pendente pro ano que vem. Algumas outras coisas. Eu acho que era mais ou menos isso. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me avisem e chamem lá no WhatsApp. Eu lancei várias sugestões, porque fiquei doída com da gente não estar lançando muito texto preparatório. Mas é que realmente, assim, eu diria para vocês que se vocês lessem até a dissertação do Gilberto Morbach, eu acho que uma das. Tipo, não precisa ler muito mais coisa. Se vocês lerem esse já, pelo menos para esse momento. E não é nem inteira, né? É que nem a questão do João, aquela do TCC do João. Ele dá para ler inteiro porque fala justamente sobre o que a gente está falando. E são duas leituras que são boas de fazer. Então eu recomendo muito que vocês leiam, assim, porque a gente não está conseguindo fazer os nossos próprios textos nesse período. Né? A gente gostaria de estar assim, conseguindo toda semana fazer isso, mas não está dando. Então eu recomendo, de novo, que vocês leiam. Eu coloquei até a parte que a gente está. Mas, enfim, se vocês acham que aqueles textos são muito compridos, não está dando também, a gente busca outras fontes, outros textos e lança para vocês. Se vocês quiserem também fazer os próprios textos, que nem, vamos supor, a Evelyn que se preparou para essa semana, se preparou muito bem, foi muito bom a apresentação, foi muito bem organizada. Então, por exemplo, ela tem um texto lá, ela pode decidir postar no nosso blog também, no nosso site institucional. Lembrando que esse tipo de post, assim, a gente justamente migrou para um site um pouco mais engessado, mas que é institucional, para que vocês pudessem utilizar esse link lá no Lattes, né? Porque eu acho que é um pouco melhor, é um pouco mais garantia de que um dia, se vocês forem usar isso, não conta como um artigo, é evidente, mas eu acho que já conta como uma trajetória acadêmica que vocês estão fazendo. Poxa, ainda muita gente está na graduação. Já ter vários textos escritos ainda que um site, apesar de que, por exemplo, o meu texto do João deu 12 páginas. Tipo, era um artigo, a gente postou lá, né, porque era só uma revisão mesmo, mas se é um texto, assim, não por ser longo, mas bem estruturado, que tem algum conteúdo, eu acho que quem for avaliar um dia o currículo Lattes de vocês vai ver, né, vai ver que tem bastante coisa, né, não precisa ser por volume, mas por conteúdo, especialmente se vocês querem fazer um mestrado ou um doutorado em teoria do direito, né. Vocês podem ver que algumas pessoas, assim, que a gente vai chamar, eu acho que foi até o Leonardo Gomes Penteado Rosa que a gente viu, né, João, que tinha pouquíssimos artigos, e ele estava, acho que no doutorado, ou já é doutor, não lembro agora. Mas, enfim. Então, imagina, não é só questão de ter vários artigos, né, é ter um bom material. Então, enfim, vou parar de falar dessas coisas que eu acho que já me passei, mas qualquer coisa, entre em contato com nós. Se quiserem participar mais do grupo, falando ali também, doutor e professor. Pois é, ele já é. Então, imaginem, não é pela questão de volume, né? Vocês terem um bom material lá no Lattes, é sempre bom, né? Então, enfim, pela USP, aliás, né? Sim, se tu quiser, a gente sempre recomenda, só que sempre use aquele formato mais acadêmico, né, de ter não ter bastante referência, mas tipo, onde tu mencionar alguma coisa que foi falado por outra pessoa, sempre ter a menção, mesmo que seja indireta, especialmente nesse texto, onde o pessoal quer saber da onde que saiu aquela frase que tu tá falando, né, isso acontece muitas vezes, a gente faz essa nota mental e esquece de botar referência. Mas enfim, fala com a gente, que no pior dos casos a gente vai, sei lá, querer discutir contigo. Mas eu acho que é bacana, assim, sempre. A gente fica à disposição, tá? Setembro, espero que lá no final, dia 24 de do semestre, então provavelmente vai ser pela mesma semana que a gente vai botar o artigo, para que a gente consiga ter um tempinho para ler eles e conversar com vocês, mesmo que seja depois das férias, tá? Enfim, pessoal. Falei demais e não falei muita coisa.
Mas até semana que vem a gente vai ter a apresentação da Carmen, que eu já acho que é sobre uma questão de princípio, né? O outro livro do Dworkin, por isso que eu falei para vocês, não recomendo que comprem Levando Direitos a Sério, se for só para o grupo, porque nós já vamos passar para o outro livro, outro texto sobre uma versão positiva da teoria do Dworkin. Aí, depois disso, a gente vai ler um outro livro também. Então, por isso que não recomendo que comprem também uma questão de princípio. Recomendo que comprem porque o livro é bom, mas não se for só para o grupo, até porque é gasto e etc. Enfim, o Império do Direito, que a gente vai ler inteiro, recomendo que comprem para poder acompanhar, se vocês preferem uma leitura física. De qualquer maneira, agradeço a participação de todo mundo. Se quiser falar com a gente, entre em contato. Pode chamar eu ou o João. Não sei esse semestre, não. Acho que só adiante. Porque a gente vai ter que voltar no Heart primeiro. Assim, né? Quem comprou lê tudo. Tem obrigação de ler tudo. Né? Sobre as outras leituras do Dworkin, a gente vai fazer primeiro o debate Heart Dworkin. Aí depois a gente vai ler os outros livros, como Justiça de Toga. Eu acho que a gente vai acabar lendo também. Aí esse Justiça para Porcos e Espinhos, não sei. Acho que é essa a tradução. Mas enfim, eu fico à disposição se você quiser falar também do cronograma. Teve também uma sugestão, eu não sei quem foi, não estava olhando os nomes, mas que falou sobre a gente se encontrar quinzenalmente. Eu também achei uma boa ideia. Então eu vou conversar com o João. A gente vai ter que adequar o cronograma, é óbvio. Mas a gente pensa nisso, talvez fique melhor. Né? A gente vê, a gente se fala, daí eu falo com o João e repasso para vocês tudo que a gente pensar junto e a gente discute junto aqui no grupo também, tá? Então, até a semana que vem. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Não repetir isso pela vigésima vez. Mais uma vez eu agradeço a Júlia por toda a disposição dela, porque durante esse ano de mestrado eu sei que foi muito difícil ter ficado me aguentando encher o saco com coisa administrativa do grupo. Inclusive, já limpando a nossa barra, tá? Sobre o Lattes, né? Sobre o Lattes, não, sobre o CNPq. Não é com nós. Tudo que a gente já, tipo, a Júlia já fez o que podia fazer, eu já fiz o que podia fazer, o João já fez o que podia fazer. Infelizmente, agora depende da Raquel conseguir colocar lá. Só que ela tem pouco tempo, é pior que nós, então a gente vai dar um jeito, né, de conversar com ela se ela cede a senha dela para nós. Que eu não acho legal também, porque é do CNPq, né? Mas enfim, né, não é culpa da Júlia, não é culpa minha dessa vez, nem do João. A gente já pegou os nomes de todo mundo que deu ali, isso que não tá dando para colocar lá. Então, Júlia, eu sei que eu vou te ver hoje, tá? Depois de um baita tempo que a gente ficou sem se ver, agora a gente está se vendo novamente. Mas eu gostaria de desejar por todo mundo aqui um grande sucesso da trajetória acadêmica. Tá? Então, meus parabéns pelo mestrado, pela titulação. E eu espero que em breve nós possamos estar dividindo a sala de aula de novo junto, né? E eu lembro que eu conheci a Júlia quando ela... Conheci não, né? Mas eu conheci mais a Júlia quando ela deu uma aula sobre Dworkin pra gente no primeiro ano. E foi muito boa, e foi uma das aulas que me motivou a estudar a teoria do direito. Então, enfim, meus agradecimentos por tudo que ela nos ajudou até agora. Eu imagino que vocês também estejam gratos por tabela, porque foi dela a ideia de formalizar o projeto, enfim. Meus agradecimentos por todo mundo. Eu desejo para todo mundo também, né, ter tanta sorte e competência quanto a Júlia teve durante a trajetória dela. Tá? Então, um beijo para todo mundo e até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. Boa tarde, até semana que vem.